agradecer muito a Jaqueline Fernandes pelo convite, é um prazer revê-la, muito bom, né, que ela tenha lembrado de mim, agradeço muito, parabenizo a Jaqueline, a professora Giane Peixoto, pelo projeto, aos demais envolvidos, né, cumprimento aqui meus colegas que também foram convidados para esse bate-papo de hoje, e espero que as nossas reflexões aqui possam, de fato, ajudá-los a pensar nessas escolhas, né? Quando a Jaqueline me convidou, né, ela me pediu para falar um pouco dessa trajetória, e como vocês devem perceber pelas nossas diferenças de idade, né, é claro que quando eu estava nessa fase de vocês, nem Enem existia, né, eu falo de um outro período, de um outro momento, então cada universidade naquela época fazia o seu vestibular de forma independente, né, o Enem é relativamente recente, é de 1998, né? Mas antes disso, o que me liga a todos vocês que aqui estão hoje, né, que são alunos desta escola, é que eu também, tal como vocês, fui aluna dessa escola com muito prazer, muito orgulho, né, do Júlio César Delia, de lá que eu conheço a Jaqueline, inclusive, né, e, então é uma honra, um prazer poder voltar. É uma pena que não pessoalmente voltar àquele espaço, mas espero que uma outra oportunidade volte fisicamente para falar com todos vocês. Mas lá nos idos, então, do século passado, de 1989 a 1994, eu fui aluna da antiga quarta série até a oitava série, como se dizia naquela época, do Júlio César Delia. E depois desse momento, quando eu saí da oitava série, a escola não tinha ainda ensino médio, né, não oferecia ensino médio, e eu fui prestar vestibulinho, fiz a opção pelo magistério naquele momento. Já tinha alguma coisa que me dizia que eu queria ser professor, o que eu realmente sou, né, e eu fui fazer magistério. E aí começa a minha relação com o vestibular, porque eu queria seguir uma área específica, que era a história, eu me tornei historiadora, e no segundo ano do magistério, né, o que equivalia ao meu segundo ano de ensino médio, eu prestei vestibular da Unesp como treineira, e aí meu depoimento começa narrando o quanto eu fui mal, né, e não o quanto eu fui bem sucedida. Eu fui muito mal, né, me dei muito mal como treineira, mas aquilo foi um desafio muito importante para mim, né, porque a gente também aprende nesses momentos em que a gente também não se dá bem. Porque eu percebi que, além de aprender os conteúdos, eu tinha que aprender muito mais do que conteúdo. Eu tinha que aprender sobre um formato de prova que a gente não estava, eu pelo menos não estava nem um pouco acostumada. Então, eu comecei no próximo ano a estudar, além do conteúdo, o próprio formato da prova, o tempo. Comecei a fazer provas semelhantes àquela que eu ia encarar no vestibular. E isso foi tornando a minha relação com o vestibular um pouco mais possível, né, de lidar sem tanta angústia, criando uma certa familiaridade, de fato, com aquela prova, para que na hora do exame as coisas ficassem um pouco mais fáceis. Então, um pouco é isso, né, como é que eu cheguei até esse momento do vestibular. Mas, além de falar sobre isso, o que eu queria mesmo contar para vocês é sobre uma outra experiência, né? Tomo aqui a liberdade para falar para vocês do depois da prova. Por que a gente faz tanto sacrifício, né, para passar por essa prova, né? E por que vale tanto a pena passar por essa prova? O que é o dia depois da aprovação, né? O que se abre? E o que se abriu para mim, pelo menos, foi o mundo da universidade. E no meu caso, foi o mundo da universidade pública no Brasil. Como professora da universidade pública, sou uma intransigente defensora da universidade pública, porque, de fato, vejo todo dia, vejo na minha experiência, na do meu irmão, que falará daqui a pouco, mas vejo na experiência dos meus alunos o quanto a universidade pública pode mudar a vida da gente. Mudou a nossa e muda a vida dos meus alunos, eu percebo isso todos os dias. Eu vou falar mais especificamente da universidade que eu conheço, que é a Universidade Estadual Paulista, a Unesp,
que foi onde eu estudei e onde hoje eu tenho a honra de ser professora. A Unesp é uma universidade multicamp, isso significa que ela é espalhada por todo o estado de São Paulo. Então, nós temos Unesp em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 unidades. Então, por exemplo, é possível prestar o vestibular da Unesp aqui em Franca e estudar em Bauru, Jaboticabal, Ilha Solteira, Botucatu, enfim, 24 cidades do estado, né? Por exemplo, se alguém aqui decidir fazer história, serviço social, direito, relações internacionais, vai estudar no campus de Franca. Mas se decidir, por exemplo, psicologia, pode ir para Bauru, para Assis, medicina em Botucatu, engenharia aeronáutica em São João da Boa Vista, e por aí vai, né? São todos os cursos possíveis espalhados pelo estado de São Paulo. Mas aí vem sempre na nossa cabeça uma certa dúvida, né? Como é que eu vou sair de Franca, né, de uma escola pública na periferia de Franca, e vou sobreviver em outra cidade, tão longe, querendo fazer lá o meu desejo, que eu acho que é a minha vocação. E aí, na Unesp, mas não só, as universidades públicas no Brasil todas têm, mas na Unesp a gente tem um programa muito robusto de permanência estudantil. O que significa isso? Significa que não interessa para nós que o aluno passe no vestibular e no dia seguinte perceba que ele não pode cursar aquele curso naquele lugar, né, que ele tanto sonhou e se dedicou para entrar. Então, a universidade tem um programa que visa tornar possível que o aluno que venha de qualquer lugar do país possa ficar nas nossas unidades fazendo o curso, e para isso tem um auxílio socioeconômico, uma bolsa, né, e um subsídio de alimentação. As unidades têm restaurante universitário, moradia estudantil ou auxílio aluguel. Então, as unidades que têm moradia, o aluno provando que não tem recursos para alugar um lugar, fica na moradia estudantil, ou se não tem vaga na moradia estudantil, recebe um auxílio aluguel para formar uma república estudantil com outros alunos. Essa é uma política de universidade que pretende, de fato, dar condições a todos os alunos oriundos de escola pública, como nós fomos, como vocês são, como eu fui, como o Lucas foi, né, fazerem uma universidade pública de qualidade. Além da permanência estudantil, ao longo da graduação, a gente tem a possibilidade de iniciar já a profissão que a gente escolheu. Então, desde o primeiro e segundo ano, a gente pode começar o que a gente chama de iniciação científica, a produzir conhecimento na área que a gente escolheu. E para isso também tem bolsa, a gente recebe para produzir conhecimento desde a graduação. Então, dependendo da área escolhida, né, da atuação profissional que se quer, é um caminho também para a manutenção do aluno na universidade. A minha história, especificamente, foi além disso. Eu entrei na universidade em 1997 e por um rumo que eu mesma, né, escolhi ali e com as possibilidades que a universidade ofereceu, eu só saí em 2006. Né? Eu fiquei 10 anos na Unesp estudando, então eu fiz a graduação, fiz 2 anos de mestrado, fiz quase 4 de doutorado, e nessa fase toda eu não trabalhei em outra área que não na história. Então eu tive bolsa de pesquisa durante 10 anos da minha formação. Né? Então, o que eu gostaria aqui sucintamente de dizer para todas as alunas, todos os alunos que estão me ouvindo agora é que o vestibular, o Enem, parece mesmo assustador, porque afinal é o desafio que a gente tem logo ali, né? Logo à nossa frente, à nossa espera, mas que vale muito a pena, né? Estudar para passar nesse vestibular, se preparar de fato, porque uma nova possibilidade de vida, de visão de mundo e de melhoria de condições materiais mesmo se apresenta logo adiante, né, a partir do momento que a gente entra na universidade. E, especificamente na Unesp, desde 2018, todos os cursos e todos os turnos têm 50% das matrículas reservadas aos alunos que vêm de escola pública.
Então, é uma reserva de vagas, que na verdade é uma política de inclusão, que visa garantir a escola pública para alunos que vêm da escola pública, o que é correto como política de Estado, né? E é uma política da universidade. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, se não for possível esse ano, para quem está me ouvindo, que vai prestar o Enem ou outros vestibulares, que não desista. E que aqui mesmo, do lado, né, do nosso lado, a Unesp, em Franca, tem um cursinho, que é o Cursinho Popular da Unesp. Ele é gratuito, as inscrições acontecem em janeiro, e será um prazer recebê-los lá para voltarem, né, a estudar, fazer o cursinho e aí sim, no final do ano, de novo, tentarem e certamente conseguirem passar na universidade que for da escolha de vocês, né. Então, eu desejo a todos e a todas muita calma para fazerem as provas, aqueles que já vão fazer logo agora, no começo do ano, ou no final do ano, e para não desistirem, de fato, desse caminho, que, se eu posso dar o depoimento de alguma coisa, eu posso dizer que mudou completamente a minha vida. Então, valeu muito a pena ter trilhado esse caminho, porque mudou a história que eu podia contar para vocês, né? Então, eu agradeço muito novamente, Jaqueline, Diane, pelo convite, e eu fico aqui à disposição para contar mais histórias e responder quaisquer questões que vocês tenham. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karina, muito obrigada. Agora eu queria que o Lucas falasse um pouco também. Bom, obrigado, Jaqueline, obrigado a todos, obrigado a Giane, né, vocês que organizaram esse encontro. Também, como a Karina falou, é um imenso prazer poder falar com vocês, contar um pouquinho da nossa história, né, minha história, ela coincide muito com a história da Karina, né, afinal, é o motivo pelo qual a gente está junto nessa reunião, nessa live hoje, né, é que nós dois estudamos na mesma escola, né, essa escola pública, Júlio César Delia, aí no Alvorada, e desses momentos, né, da escola, eu só tenho muitas boas lembranças, né, então eu estudei no Júlio César desde a primeira série até a sétima série, não me lembro exatamente o motivo, mas eu acho que naquele ano, por algum motivo, não seria oferecida a oitava série, e aí eu fiz a oitava série no Progresso, no Pedro Nunes, né? Mas a maior parte do meu ensino fundamental foi feita no Júlio César, né? Então, dessa época, né, tem muita nostalgia, né, dos amigos que a gente cultivou, dos professores, da hora do recreio, de muitas vezes estar assistindo a aula e ficar com medo porque alguém me falou que ia bater em você no final da aula e você tinha que ir para casa, ficava com medo, já tinha essas coisas também que acontecem nas escolas e que fazem parte do nosso saudosismo. Gostava muito da educação física, na quadra que ainda era aberta nessa época, inclusive, lembrando agora, eu quebrei o braço numa dessas aulas de educação física, porque tinha areia, né, e foi muito bem atendido pelo professor de educação física nessa situação. E resumindo um pouquinho, né, a minha história coincide muito com a da Karina, né, minha irmã, que acabou de contar. E aí depois disso, o meu choque maior foi quando eu comecei a ver as provas, né, de vestibular, e no segundo ano no colegial, né, eu fiz uma prova de treineiro, se eu não me engano, foi em Uberaba, né, a gente fez uma viagem para Uberaba, prestei uma prova lá na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, então era o único curso que eles tinham naquela época, era medicina mesmo, depois ela abriu outros cursos, hoje em dia tem biologia, biomedicina, agora é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, e foi, assim, uma constatação de que realmente não estava preparado para aquele tipo de prova, né. Aí, da mesma forma que a Karina comentou, também comecei a estudar muito mais do que vinha estudando e me preparar e olhar mais os materiais de colegial, olhar todos os pontos que tinha mais dificuldade, investir mais nesses pontos, né,
praticar muita redação, e uma coisa que desde muito novo, bem antes de iniciar, né, minha história na escola, né, no Júlio César Delia, mesmo uma coisa que eu já tinha certo, assim, desde muito novo, é que eu queria ser cientista, né, eu queria ser cientista, falava que queria ser cientista. Na época que a gente morou na fazenda, eu fazia minhas experiências com as plantinhas, plantava semente, ficava calculando diariamente quanto crescia, quanto tempo demorava, e isso não mudou, né? Então a gente vai crescendo, vocês também já devem ter visto muitos documentários enquanto vocês também cresciam, documentários da National Geographic e Jacques Cousteau explorando os oceanos. Então essa era uma coisa que eu tinha certa, né? Que eu queria ser cientista e essas coisas que a gente sonha quando a gente é pequeno, né? E aí, conforme os anos foram passando, eu percebi que na verdade, o que eu gostava mais era da área biológica, né? Então, o que me encantava muito, né, naqueles documentários, era a parte biológica. E, e aí comecei a pesquisar, né, onde que eu poderia fazer biologia, né, que fosse mais próximo de casa, que com todas as... E sair de casa, né, a Karina contou a história dela com a universidade, que foi em Franca, né. No meu caso, não tinha, né, biologia em Franca, né, então eu precisava ir um pouquinho mais longe. E aí tinha biologia na época, os vestibulares que eu prestei foi na Federal de Uberlândia, na UFO, e no terceiro colegial, né, prestei na UFO e prestei a biologia da USP, né, nessa época a biologia estava bem em alta, foi logo após o primeiro projeto Genoma, né, que foi realizado. Então estava bem em voga, sempre tinha um Globo Repórter falando do projeto Genoma, e isso me motivava e também criava mais concorrência, né? E aí, né, no terceiro ano, fui fazendo vários desses vestibulinhos que a gente faz, e eu lembro que a Unifran sempre fazia provas para que a gente pudesse treinar, né, e era aberto para todo o público, né, tanto de escolas públicas quanto particulares, era gratuito, e isso foi uma coisa muito importante, que eu fiz várias vezes essa simulação, assim, e senti ao longo do terceiro colegial que eu fui melhorando gradativamente, e fui focando, né, então, como o meu foco era realmente a biologia da USP, né, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, era onde eu tinha mais condições e uma maior vontade de estudar, eu fui focando para aquele tipo de prova. Então, como a Karina falou, e acho que no caso da USP, da Unesp ainda é muito assim, a gente pegou, eu peguei o Enem, mas peguei o Enem numa fase ainda bem inicial. Então, no meu caso, a prova, o carro-chefe era a prova da FUVEST mesmo, né? Que na USP ainda é, mas o Enem agora tem um peso um pouquinho maior. E naquela época, o Enem, ele se você fosse muito bem, assim, ele te dava mais uns 3, 4 pontos, assim, na prova. Então, eu lembro que a minha nota final era de 160, eu acho que devia ser 100, e aí foi para 102,5, uma coisa assim com o Enem. Então, não era uma coisa que contava muito. E o Enem ainda estava engatinhando, ele não tinha ainda essa abordagem que avalia, né, o pensamento crítico, que coloca os alunos para pensar na sua realidade, nas coisas que podem ser utilizadas no nosso cotidiano. E aí eu fui aprovado, né, na primeira lista já, e aí começou esse mesmo desafio que a Karina contou também, né? Só que no meu caso era como viver em outra cidade, né? Então nossa mãe sempre foi auxiliar de enfermagem, né? Trabalhou sempre em 2 empregos para conseguir que a gente estudasse, né? E a gente pôde fazer isso aos trancos e barrancos, né? Imagino que essa história é comum para muita gente aqui. E, e aí começou esse desafio, né? Como que eu vou estudar em outra cidade, né? E aí a coisa que possibilitou isso acontecer foi exatamente o que a Karina já mencionou, né? O fato de haver, né, na universidade, na USP de Ribeirão Preto, uma moradia, né, muito bem que dá muitas chances, né, para os alunos que não têm condições, né? Então você precisava cumprir alguns pré-requisitos, né? Provar que a renda da família realmente não te possibilitava estudar fora do seu município, e foi isso que eu consegui fazer. Então eu fiquei uma boa parte da minha graduação morando
nessa moradia estudantil, e o que também não ajudaria muito se não fosse também a bolsa alimentação que eu também tinha. Então, a bolsa alimentação me garantia almoço e janta todos os dias, inclusive no sábado o almoço na USP, né? A moradia era muito próxima, assim, então era uma coisa que ajudava muito, né? E é uma coisa, inclusive, assim, que tem saudade, assim, a comida realmente era boa, né? O pessoal às vezes reclama de comida de bandejão, mas a comida de lá era boa nessa época. Não sei como é que tá agora. E aí foi possível, assim, né, fazer o curso de biologia, também, claro, né, com todas as dificuldades, sempre, né, tentando conseguir fazer de outras formas, por exemplo, como a Karina comentou, né, depois que você entra nesse mundo da universidade, você tem as possibilidades de, né, se engajar em pesquisas científicas, e aí, tendo uma iniciação científica, você tem a possibilidade de ter bolsa de iniciação científica, né, no caso do estado de São Paulo, tem as bolsas da FAPESP, tem as bolsas PIBIC também, né, que são de todo o Brasil, que vem do CNPq, e, e essas bolsas ainda existem, né? Então, para quem vai seguir carreira acadêmica, ou mesmo para quem quer testar se gosta da carreira acadêmica, é uma coisa que eu, como professor agora, sempre digo aos meus alunos, né, que mesmo que, né, você não pense em seguir carreira acadêmica, a iniciação científica te abre, né, muitas portas, né, e muitas maneiras de pensar o seu cotidiano e principalmente para você testar diferentes formas, né, de levar a sua vida, de pensar na sua profissão. Então, alguns cursos, né, são cursos mais técnicos, né, então, por exemplo, medicina, odontologia, são cursos que as pessoas saem já da graduação e já vão aplicar o seu conhecimento. Muitos outros cursos não são assim, né, muitos cursos você tem a possibilidade, né, de lecionar no ensino médio, como pedagogia, como história, ou você vai seguir uma carreira acadêmica, né, tentar fazer mestrado, doutorado, e esse era o meu caso, né, como eu falei lá atrás, o que eu sempre quis fazer da minha profissão, né, era ser cientista, então não dava para fazer só biologia e tentar uma carreira de cientista, né, no Brasil, e, e aí, né, eu continuei toda essa vida, né, de pesquisa, então eu fiz iniciação científica durante praticamente toda a minha graduação, né, e essa iniciação científica foi, eu acho que até mais importante do que a graduação em si, né, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, e muitos de vocês também vão entrar com 17, 18 anos, então a gente é imaturo, né, então muitas vezes né, o estudante, né, entra, é um mundo novo, então você vai fazer muita festa também, você às vezes vai deixar de estudar para participar de festas, então a imaturidade leva a essas coisas, é muito importante e eu acho que todo mundo tem que passar por isso também para se conhecer né, e também curtir a universidade né, como um todo e tudo que ela propicia, né, em toda a sua pluralidade. E e aí o fato de estar em um laboratório e ter outras pessoas que já estavam em outras fases, pessoas que estavam em fases mais adiantadas do curso, pessoas que estavam no mestrado, no doutorado, tudo isso te faz crescer também como pessoa dentro da universidade, né? Então você vê diferentes experiências, diferentes maneiras de levar o curso e tudo mais, isso me ajudou bastante, né? Tive um orientador muito importante, né, nas tomadas de decisão, na orientação, né, que me fez crescer tanto como pessoa, como pesquisador também. E aí chegou o momento de prestar o mestrado, né? Então prestei o mestrado, fiz o mestrado em biologia celular e molecular também lá na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fiz o meu doutorado lá. E é muito o que a Karina comentou, né? Como que a universidade muda a gente, né, e traz possibilidades para a gente, né. Então, quem imaginaria, né, que aquele menino, né, que ia, né, ia do aeroporto 1 até o Júlio César Deli, às vezes voltava, sempre voltava a pé para casa, brincando, pegava manga, né, aquela vida bem simples, né, que muitos de vocês conhecem, que é maravilhosa, né, que faria, né, mestrado, doutorado, e aí no final do doutorado, e
durante o doutorado já fui pensando nisso e fui estudando um pouquinho de inglês. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado, né, alguns meses, 3, 4 meses, nos Estados Unidos. Então, eu fui para a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e trabalhei no finalzinho do meu doutorado lá, né, com o auxílio da FAPESP, que eu era bolsista. Trabalhei nesse laboratório e eu queria realmente testar isso, né? Eu sabia que nos Estados Unidos era o lugar onde a pesquisa na minha área era feita em melhor nível, né, no mundo naquela época, e hoje em dia ainda é. E eu queria, né, já que eu pude, né, sair do Júlio César de Elia, ir para a USP, né, que já foi pela universidade pública, que já era um desafio, aí depois seguir mestrado, doutorado, né, já que os desafios estavam sendo rompidos, né, por que não tentar mais um, né? Então eu tinha esse sonho, né, por que não tentar fazer um pós-doutorado fora também, né, nos Estados Unidos, né? Então o não você sempre já tem. E aí eu fui, né, fui muito bem recebido lá para fazer o doutorado, o orientador, o supervisor na época gostou muito da maneira que eu trabalhei lá, voltei para o Brasil, defendi meu doutorado e comecei as conversas, né, nas entrevistas para tentar fazer o pós-doc fora. E aí era outra realidade, né, sair do Brasil e morar num outro país, com outra cultura, né, um outro ritmo de trabalho, né, e pesquisa realmente é muito, muito, muito levada a sério, né, uma coisa sério, né, uma coisa que a gente está um pouquinho carente no Brasil. E aí foi assim que aconteceu. Então, em 2012, eu tive essa oportunidade, fui para os Estados Unidos e lá eu fiquei até 2016. Então, fiquei 4 anos fazendo pós-doutorado, trabalhava com uma área de pesquisa de ponta, né, de biologia de células-tronco. Isso me abriu ainda mais o horizonte, né? Então, de lá eu poderia ir para o mundo, né? Então, eu decidi voltar para o Brasil e tentar ser professor aqui no Brasil. Mas no ponto que eu estava naquele momento, eu poderia muito bem ir para tentar, né, vagas em universidades na Europa, nos Estados Unidos mesmo, né, tentar trilhar esse caminho, né, mas também existe todo o peso que vocês também devem considerar o tempo todo, que é o peso da sua profissão versus a sua família, né, então você precisa pesar muito isso, né, onde você está e como que você quer viver, se você prefere ficar mais perto dos seus amigos e parentes, se você vive bem longe disso tudo, e hoje em dia a internet possibilita isso, eu resolvi voltar para o Brasil, e aí nos próximos meses, ano, né, no próximo ano, entre 2016 e final de 2017, prestei uns 2 concursos, e aí foi quando eu fui aprovado aqui na Universidade Federal de Alagoas, né, na vaga de Biologia do Desenvolvimento, né, que é essa área que estuda o desenvolvimento dos organismos. Então, desde do embrião, né, até toda a formação embrionária, a formação dos órgãos, isso tanto dos humanos como de todos os outros organismos, né, de forma comparada. E é uma coisa que eu trabalho até hoje, então, assim, tudo que eu comecei, né, sem nem saber o que eu estava fazendo, né, em 2001, quando eu entrei na iniciação científica e comecei a trabalhar em pesquisa no laboratório, o que eu comecei a fazer lá atrás, né, como estudante, que eu aprendia no laboratório, hoje, né, depois de 19 anos, é o que eu ensino os meus alunos no laboratório, né, as ferramentas que eu fui aprendendo e as coisas que eu, né, cada vez fui elaborando mais e mais e mais e mais conforme eu fui subindo nessa escadinha, né, que a gente vai trilhando aos poucos, né, e, e hoje em dia eu consigo levar para os meus alunos isso. E então hoje, né, eu trabalho aqui em Maceió, né, que é um dos campi da Universidade Federal de Alagoas. É, é uma universidade bem grande, né, com muitos cursos, né, tem cursos para todos os gostos. E uma coisa muito interessante que eu percebi aqui, que é um pouco diferente da época que eu estudei na USP, é que a maior parte dos meus alunos aqui, a imensa maioria dos meus alunos são alunos que vieram de escolas públicas, alunos que ainda são alunos carentes, a maior parte dos meus alunos só consegue se manter na universidade porque eles têm essa bolsa de permanência, que aqui chama pró-graduando, né?
que é esse programa que paga para os alunos uma bolsa de R$ 400 para a permanência deles. Então, é exatamente isso. Se a universidade não pagar essa bolsa para esses alunos simplesmente vão cancelar suas matrículas e voltar para os seus domicílios, né? Então, a maior parte dos alunos não é da capital, não são de Maceió, então eles pegam ônibus todos os dias para vir de cidades do interior para cá. Então, é uma vida bem complicada, mas que todos eles decidiram por esse desafio e decidiram que vão mudar a sua vida. E eu vejo isso todos os dias e tento falar isso para eles, né? Em todos os momentos de dificuldade que eles têm, para eles continuarem, por mais que seja difícil, por mais que tenham dificuldade para continuar, porque realmente é um portal que as pessoas vão passar, quem passa pela universidade vai passar por esse portal, e esse portal, né, nessa metáfora, vai modificar a sua vida, né? Então, isso depende de você, depende, né, de como você vai trilhar isso, mas a decisão, né, de vocês todos estão aqui, que já decidiram, né, que de uma forma ou de outra, né, se vocês persistirem, talvez não seja agora, esse ano, talvez não seja ano que vem, talvez não seja daqui a 3 anos, né, mas se você decidiu que você vai trilhar esse caminho, você já tomou uma decisão que vai mudar a sua vida. Então, mantenham esse foco, sejam perseverantes, né, usem todas essas dicas que a minha irmã deu para vocês com relação para vocês que estão em Franca, né? Eu não posso oferecer muito para vocês com relação a isso, porque eu estou um pouco longe. Aqui também tem um cursinho popular, mas eu acho que fica um pouco inviável para vocês virem cursar aqui em Maceió. Apesar do que, entre uma aula e outra, vocês poderiam aproveitar a praia. Mas aproveitem, né, o cursinho popular da Unesp e quem puder, vai, porque realmente já é um cursinho voltado, né, para quem vai prestar vestibular, para quem vai prestar o Enem, que os professores passaram por isso, tem todos os macetes para passar para vocês, então não percam essa oportunidade, é totalmente gratuito, e, por favor, não se percam no caminho, né, quem escolheu estar aqui nessa live já fez a escolha que vai mudar a sua vida, então, boa sorte para todo mundo, e no que eu puder ajudar, fico à disposição para todos vocês. Muito obrigado. Passo a palavra para a Jaqueline. Obrigado, gente. Obrigado, Karina. Obrigado, Lucas. Depoimentos lindos. Acredito que os meninos vão ficar muito felizes. E eu acredito muito no potencial deles. A Giane, nossos professores também. E acredito que eles vão, sim, trilhar esse caminho maravilhoso que é a faculdade, né? Que é o pós-doutorado, e que vão se sair muito bem na vida, vão ser muito bem sucedidos. A gente tem a participação dos nossos alunos, ex-alunos, né? Que estão agora entrando, né, na faculdade, e a gente convidou alguns ex-alunos que também vão comentar um pouquinho aqui com a gente, né? Dar um pouquinho do depoimento deles. Vou chamar Maria Célia, né? É uma ex-aluna nossa. Por favor, Maria Célia. Maria Célia está aí? Boa noite. Boa noite. Bom, queria agradecer também, né, pelo convite de estar podendo contar um pouquinho da minha trajetória, que por mais que ainda é curta, falar um pouquinho de como tudo começou, de como eu cheguei até onde eu estou agora. Bom, tudo começou, assim, com uma frustração, né, que foi não passar no vestibulinho da ETEC. Foi uma frustração muito grande para mim, né, e nessa fase ali dos 15, 16 anos, começa, né, o que você vai fazer de faculdade, o que você vai fazer, qual caminho você vai seguir para chegar na faculdade, e eu não sabia. Eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, sempre foi um sonho para mim, mas exatamente o que eu ia fazer eu não sabia. Minha família queria que eu fizesse direito, mas eu sabia que eu não queria. Então, eu também não sabia por onde começar. E pesquisando formas de cursinho, de entrar na faculdade mesmo, eu não conseguia pagar na época o cursinho, um cursinho para fazer o vestibular. Também não consegui na época os que não eram pagos, que eram grátis. E então eu lembrei da industrial,
que ainda era um sonho para mim, né, estudar na industrial. E eu fiquei sabendo que dava para fazer um técnico a partir do segundo ano do ensino médio. Então, no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, eu fiz a prova, passei no curso de secretariado, 12º lugar. Eu fiquei muito feliz, porque era um sonho para mim, estudar na industrial, sempre foi um sonho. Quando eu não passei no nono, eu fiquei muito chateada. Então, passar no curso técnico foi muito bom para mim. Bom, então, a partir daquele momento, eu precisava tomar um rumo para minha vida, começar a organizar e fazer minhas escolhas, né? Como chegar na faculdade. E a industrial foi uma porta, assim, maravilhosa para mim. Quando eu estava no segundo semestre do curso, o curso eram 3 semestres. No segundo semestre, eu consegui um emprego como estágio. Era um contrato de 1 ano. E no final do curso, eu fui efetivada na empresa. E agora, no final do ano passado, né, no meio do ano passado, acabou o curso. Acabando o curso, eu fui efetivada. E no final do ano passado, eu fiz o vestibular da Unifran. Ganhei 50% de desconto. Então, assim, com o meu trabalho, eu consigo pagar a parte da minha faculdade, né? E para mim isso é muito gratificante, porque é uma escolha que eu fiz ali com 15 anos, né? Influencia muito na minha vida agora. Então, eu sou muito grata pelas escolhas que eu fiz quando eu era mais novinha. E elas, assim, influenciam completamente no que eu passo hoje, na minha experiência na faculdade. Bom, dentro da faculdade, como eu escolhi meu curso, na verdade. Eu escolhi meu curso bem recente, assim, eu escolhi, assim, no segundo ano, no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, mas eu não tinha certeza, eu conheci por meio de uma prima minha fazia, até então nem sabia, não sabia por onde eu ia fazer, o que eu ia fazer. Então, uma prima minha falou que fazia fisioterapia, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu fui pesquisar, fui no YouTube, ver fisioterapeutas, o que faz, como trabalha, onde trabalha, e eu achei perfeito. Era tudo que eu queria. Porque, assim, eu sempre quis um curso que trabalhasse com pediatria, que é um sonho para mim, trabalhar com criança. É um curso que tivesse muita prática, porque eu aprendo mais na prática, assim. E um curso que não me deixasse, por exemplo, tão presa. Eu queria ter a oportunidade de trabalhar numa clínica, ou no hospital, ou a domicílio. E a fisioterapia me dá essa possibilidade de escolher onde eu vou trabalhar. Bom, por enquanto por enquanto não, eu tenho certeza, gente, eu amo esse curso, eu estou muito feliz onde eu estou. É um curso maravilhoso, inclusive, não querendo influenciar, mas quem estiver assistindo, dá uma pesquisada, se estiver meio confuso ainda, conhece um pouco da fisioterapia, é um curso muito lindo. E uma coisa que me ajudou também a ter uma decisão final foi no ano passado, quando eu fui na FEPRO, a Feira de Profissões da Unifran, e quando eu entrei no laboratório da fisioterapia, foi assim, ó, é aqui que eu quero estar, é exatamente aqui que eu preciso estar. E foi ali que eu decidi exatamente o que eu ia fazer. Até então eu estava meio confusa, sabia o que eu queria, mas mais ou menos. E aí eu tive certeza, eu vou querer fazer aqui mesmo. Então, eu consegui os 50%, hoje eu pago metade da minha faculdade. No curso, eu conheci pessoas, assim, maravilhosas. A gente sai do ensino médio com pessoas uma coisa que eu reparei, com pessoas muito parecidas, assim, com a gente, sabe? Que gostam ali das mesmas coisas, né? Que, sabe? E tem uma realidade bem parecida. Agora, quando a gente entra numa faculdade, numa universidade, são pessoas, assim, completamente diferentes. Eu tenho amigas que são formadas em Direito, eu tenho uma amiga que é formada em Direito, tá fazendo fisioterapia comigo. Então, assim, a gente é normal, não tem diferença. E eu aprendo muito com elas aprendem também. É uma troca de experiência muito, muito boa. Uma dica que eu dou para quem para quem está ainda no ensino médio, ou antes um pouquinho, sabe quantos professores passam seminário? Então, façam com maior gosto, procura estudar, procura entender, faz com maior carinho, porque, gente, faculdade é seminário toda semana. Então, uma dica que eu deixo para quem está aí no caminho, foca no seminário. Se ainda está confuso, tenta pesquisar mais, tenta
ver o que você gosta, o que você quer trabalhar. Procura pessoas próximas a você que vão te passar uma experiência, né, de vida delas. Se alguém também quiser me perguntar alguma coisa sobre o meu curso, quiser conversar, eu tento ajudar muito minha irmã. E também, se alguém precisar de alguma ajuda, é isso, minha experiência. Muito obrigada, Maria Esther. Isso mesmo, muito bom. Luan, nosso ex-aluno também, Luan, por favor, dê sua contribuição para a gente. Boa noite, eu sou o Luan, eu fui estudante do Júlio César Delia desde o ano de 2013, no sexto ano, até o ano passado. Me formei lá e com muito orgulho. Bom, na verdade, eu não tinha muito em mente que eu queria. Eu comecei a me descobrir mais, foi no ensino médio. Também tenho praticidade, sou muito mais volúvel à área da biologia. Eu gosto da biologia. Era assim, não querendo me agradar, tinha as melhores notas na sala nessa matéria. Quis fazer o curso de biotecnologia na ETEC, mas teve um porém, né? Eu não pude fazer devido a eu estar no ensino médio e o curso era só disponibilizado para as pessoas que fossem fazer o ensino médio do primeiro ano até o terceiro, ou que terminasse, mas como eu estava no meio, né, no segundo ano para o terceiro ano, não pude fazer. Fiquei um pouco sentido com isso, mas não me deixei abater. Quis fazer de novo biotecnologia, mas não na ETEC. Procurei faculdades públicas e as particulares também, com preços acessíveis na renda. Não consegui achar, então eu não estou fazendo essa faculdade no momento. Mas, como sempre, temos um plano B. Eu optei pela faculdade que hoje estou fazendo, só que biotecnologia ainda não está arriscado para mim não fazer. Eu vou fazer essa faculdade quando eu tiver condições. Bom, eu optei pelo plano B por N fatores, mas o principal, eu tenho um irmão, o Júnior, também estudou com a gente aí no Júlio César Delia. Ele fez a mesma faculdade que eu estou fazendo hoje. E hoje eu curso a gestão de recursos humanos. O RH, para quem não se identificou aí. Me identifiquei muito na área. E quando eu saí da escola e fui para a faculdade, eu tomei um choque de realidade, né? Porque é tudo muito diferente. Eu entrei numa sala onde, acreditem ou não, eu sou o mais novinho, eu tenho 17 anos, a pessoa mais velha da sala tem uns 40 e poucos anos. E também esse choque de realidade. E os métodos de ensino superior são completamente diferentes do que eu estava acostumado. Tive que reaprender a estudar de outras maneiras. Então, eu escolhi esse curso. Não estou me arrependendo de ter escolhido dele. Poderia ter desistido. É uma coisa bacana que a faculdade oferece. Quando eu comecei, foi dia 6 de fevereiro desse ano. Eu lembro muito bem do dia. Já chegou direto assim. Eles já deram uma prova de proficiência para caso não seja requisitado você fazer aquela matéria, a prova tá lá para isso. Você é eliminado da matéria e você não precisa frequentar ela. Eu acho muito bacana isso. Tem uma outra coisa que a faculdade oferece, mas eu tenho que estar no último semestre ou no penúltimo, que é estágio e intercâmbio em países exteriores, sejam eles da Europa
até aqui, na América do Sul. Eu acho isso muito bacana, em parceria com o Banco Santander, eles fazem isso. Mas como eu não estou lá no estágio semestre nos últimos, eu não vou fazer ainda, né? Mas pretendo fazer, porque eu posso financiar meus cursos de lá e posso aprender muito mais lá. A faculdade, a FATEC, de Franca, do Dr. Tomás Novelino, é uma faculdade pública, não menosprezando as faculdades particulares, mas pelo que eu percebo, eu posso estar enganado, ela tem um ensino diferente, pode ser até que o jeito dela ensinar, os professores até dão um apoio. Não é tanto, mas eles dão apoio. Diferente, às vezes, eu falo isso por relatos de parentes meus que estudaram em universidade pública, em particulares. Eu decidi esse curso, não me arrependi. E como é que eu fiz para passar? Não me inscrevi em cursinhos, em cursos para fazer redação, nada disso. Eu tive excelentes professores, né? Jaque, Giane, tive excelentes professores, a Neuzinha, né? Professora Neuza, de português, tive excelentes professores que me ensinaram a fazer uma boa redação, né? E me ensinaram tudo que eu sei até hoje, foi graças a eles. Foi tudo por vocês. O mérito é todo de vocês. Tive bons professores, me ajudaram muito desde até, não sei se você lembra, Giane, mas teve um dia antes da prova, você me fez relaxar, me hipnotizou e eu consegui fazer com sucesso a prova completamente sã e estável. Eu não me desesperei em momento algum. Fui o segundo, assim, o segundo do último, né, a entregar essa prova e com louvor estive no primeiro lugar dos classificados da FATEC e fui um dos que recebeu um mérito lá quando cheguei, por ser um dos primeiros a passar no vestibulinho da FATEC, que não é fácil. Eu estudava esse vestibulinho com as provas anteriores, tentava fazer no tempo certo, que elas ocorreriam normalmente, ou seja, eu fazia a prova como se eu estivesse lá no dia mesmo fazendo a prova. Eu respeitava o tempo certinho de cada questão e da redação. Com louvor, claro, eu não acertei tudo a prova, mas graças à redação e à nota do Enem que eu pude usar, eu passei, usei e fiquei no primeiro lugar. Então, não estou me arrependendo do curso e pretendo fazer outras graduações, né? Se tem uma coisa que um professor fala lá e eu assino embaixo, que conhecimento nunca é demais. E aprender é muito bom, é muito gostoso, é muito prazeroso você aprender coisas novas e aprimorar as coisas que você já aprendeu, é muito bom. E por isso, tenho em mente outras faculdades, a biotecnologia principalmente, e não vou parar por aqui. E 2022 está quase aí, a gente se forma para cair em outra faculdade. E se tem uma coisa para eu falar para quem quer fazer, né, os terceiros, principalmente, da nossa escola Júlio César Delia, se vocês querem realmente, façam de acordo com a renda de do que vocês puderem, seja público ou particular, façam e escolham um curso. Hoje temos infinitas possibilidades de cursos, e estudem o curso, como a Maria Célia falou, estudem o curso que vocês querem, veja a faculdade certinho e não desistam, né? Desistir é uma palavra que não pode existir no nosso dicionário, no dia a dia é uma palavra que não pode existir. Então, eu agradeço já pela participação de todos vocês também, pelo convite, e é isso. Obrigado. Obrigado, Luana. O mérito é todo seu, não só nosso, não.
Você é super competente, um aluno muito cativante. Nossa, o mérito é todo seu. O aluno Tiago, ele não é da nossa escola, né? Ele não foi aluno do Júlio César, mas ele também é de uma escola pública e eu gostaria que ele falasse um pouquinho com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer imenso estar aqui com vocês. E eu vou fazer um pouquinho diferente, vou deixar um pouco mais visual, que eu quero trazer um pouco de lembrança e também motivar vocês, e eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha com vocês. E aí vocês me confirmam se der certo. Vocês conseguem enxergar a tela? Sim. Tá a tela cheia, né? Tá. Então, beleza. Então, vou me apresentar. Eu sou o Thiago, eu tenho 22 anos, e queria agradecer o convite à minha mãe, a Giane, que me convidou a participar. Eu acho que é um espaço bem legal para contar um pouco da minha experiência. Foi um prazer escutar todo mundo, os professores da Unesp, lá de Alagoas. Foi bem legal conhecer a história de vocês, dos alunos. E aqui eu vou contar um pouco da minha história também. Hoje eu estou estudando economia na USP de Ribeirão Preto, e eu vou contar um pouco de como que eu cheguei até lá, né, até aqui onde que eu estou. Eu sempre digo, né, quando eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que é o BMEP, e aí eu queria perguntar para vocês, assim, silenciosamente, responda na cabeça de vocês, quem aqui já participou do BMEP, das Olimpíadas de Matemática na escola? E acredito que todo mundo, se não faltou do dia, participou das Olimpíadas. E eu, na sexta série, quando eu estudava no João Marciano, ali na Vargas, né, se eu não me engano, também estava fazendo aquela prova. Eu não sabia muito por que eu estava fazendo aquela prova, porque todo ano a gente fazia, e nem quais eram as consequências de fazer aquela prova. Mas ela se tornou um divisor de águas na minha vida. Naquele ano, na sexta série, eu fui medalhista de prata, depois eu fui medalhista de bronze em outro ano também. Mas depois que eu fui medalhista, eu passei para a segunda fase, e aí um sábado de manhã, como qualquer aluno, a gente não quer estar no sábado de manhã fazendo uma prova. Eu fui lá e fiz essa prova, e para minha surpresa, eu fui medalhista naquele ano. E no ano seguinte, eu fui convidado para fazer um curso de iniciação científica dentro da USP de Ribeirão Preto. Então, eu morava com a minha mãe lá em Franca, e aí eu vinha para Ribeirão uma vez por mês para fazer um curso de iniciação científica junto com professores da USP. E para mim foi incrível, com 13 anos estar na USP, com professores de matemática, aprendendo matemática para além da escola. E eu achava muito massa. E aí, durante esse curso, a gente também participava de uns fóruns online, que a gente tinha que responder perguntas e tal. E aí os melhores alunos daquele curso e daquele fórum, né, que participava bastante, era selecionado para ir para um encontro nacional no Rio de Janeiro. E aí, para minha surpresa de novo, fui para aquele encontro, fui selecionado para ir para o Rio de Janeiro, junto com estudantes do Brasil inteiro. E aí, isso com 14 anos, eu falei, poxa, olha só o quanto a OBMEP, as Olimpíadas, me levou longe. Me fez viajar de avião pela primeira vez, por exemplo. E aí, foi sensacional. E lá naquele lugar, eu conheci pessoas do Brasil inteiro que também tinham aqueles mesmos interesses em matemática, e pessoas que tinham histórias parecidas com a minha. E ainda, pessoas que foram ainda mais longe. Por exemplo, lá eu conheci a Tabata. A Tabata estava entrando em Harvard naquela época. Para quem não conhece, Harvard é uma das universidades mais famosas do mundo, lá nos Estados Unidos. E aí eu olhei para ela e falei, poxa, se ela acabou de entrar em Harvard, eu também posso, por que não? Eu estou no meio desse povo que chegou até aqui, eu posso também. E aí eu falei, como eu vou fazer isso, né? Eu não entendo inglês, eu preciso aprender um pouco mais de inglês. E aí eu ganhei uma bolsa de inglês no CCBU, ali na Major Nicásio, e aí eu comecei a estudar lá. É um programa que chama Access Program, patrocinado pela Embaixada Americana dos Estados Unidos, e aí era um curso de 2 anos do inglês básico, e foi muito legal, porque
o CCBU, é uma escola bem famosa em Franca, é muito boa. E aí eu consegui aprender muito do inglês e colocar em prática mesmo. E aí no final desse curso também, eles tinham... o curso, na verdade, tinha em Franca, mas também tinha em São Paulo, tinha em Brasília, no Rio de Janeiro, tinha em vários lugares do Brasil, com esse mesmo programa da Embaixada Americana. E aí no final desse curso, no segundo ano do ensino médio, e aí no ensino médio eu já estava no industrial, aí em Franca também. E aí no final do segundo ano do ensino médio, eles tinham uma prova lá de liderança que a gente tinha que fazer, uma prova de inglês e tal, para a gente ir para um programa de liderança do programa, junto com outros alunos desse curso de outros lugares do Brasil, para falar só inglês e para fazer alguns treinamentos de liderança. E aí eu conheci pessoas, de novo, de vários lugares do país, e que falaram, e que tinham histórias parecidas com a minha, e que também estavam indo ainda mais longe. E lá eu conheci outras pessoas que já tinham ido estudar fora, que também tinha aquele sonho de estudar fora. E aí uma delas é a Mari, que hoje está em Harvard também. E aí eu fui pensando, putz, tem bastante gente muito, assim, chegou muito longe, eu também posso, sabe? E aí eu falei, poxa, eu quero estudar fora, como eu vou fazer isso? E aí eu comecei a pesquisar e encontrei um programa que chama Jovens Embaixadores. É um programa da Embaixada Americana também, que seleciona 50 jovens, mais ou menos, do ensino médio, para ir para os Estados Unidos durante um mês, vai para Washington, lá na Casa Branca, entra na Casa Branca, e depois vai para um outro estado dos Estados Unidos com uma família. E aí fica lá durante um mês para treinar o inglês, para ter o treinamento de liderança. E aí eu prestei para esse programa, mas, infelizmente, não tinha conseguido naquela época. E aí eu fiquei muito triste, mas eu falei, poxa, eu não posso desistir desse sonho. Eu vou procurar outras oportunidades. E aí foi então que eu encontrei uma organização que chama IFS, Intercultural Programs. É uma organização de intercâmbio. Tem outras famosas também, como Rotary, que uma amiga minha de Franca também foi com bolsa. Mas esse programa aqui, por exemplo, era para estudar um ano, o terceiro ano do ensino médio, nos Estados Unidos. Então, em vez de ficar um mês, eu ia ficar um ano dessa vez. Eu prestei o processo seletivo, fiz algumas provas, fiz a entrevista, e aí, para minha surpresa de novo, fui selecionado. Tinham 10 jovens do Brasil que foram selecionados para estudar o terceiro ano no ensino médio. O terceiro ano nos Estados Unidos. E aí foi incrível. Fui para os Estados Unidos, entrei em um ônibus para ir para a escola, e aí eu conheci pessoas de vários países diferentes, outros intercambistas, e aí eu fui expandindo cada vez mais, pensando, poxa, tem tanta gente legal no mundo, sabe? E aí, no ensino, lá nos Estados Unidos, eu fiquei com uma família, e aqui era minha mãe hospedeira, meu pai hospedeiro, e aí eu tive irmãs, que hoje eu só tenho irmãos, e lá eu tive irmãs. E aí foi muito legal, e aí foi uma experiência, assim, incrível. Deixaria muito tempo aqui para falar. Mas eu falei, putz, mas só eu cheguei até... Por que tem tanta gente, meus amigos, por que só eu cheguei até ali, né? Será que todo mundo tem as mesmas oportunidades que eu? E aí eu pensei, que curso que eu posso fazer para que eu possa, enfim, fazer com que mais pessoas possam chegar mais pessoas possam sonhar aqueles mesmos sonhos que eu tive. E aí eu voltei para o Brasil, e aí aqui está minha mãe e meu irmão, e aí eu fiquei lá em Franca durante mais 6 meses para estudar para o vestibular, e foi então que eu decidi cursar economia. E aí eu falei, vou cursar economia aqui no Brasil, porque eu quero estudar economia do Brasil, né? E aí, primeiro, eu cheguei no Brasil, fiz o meu planejamento de estudos durante esses 6 meses que eu ia ficar em casa. Eu decidi não fazer cursinho, que também não tinha como pagar, e também não queria fazer o ensino médio, terminar o ensino médio industrial. Eu tinha a possibilidade de voltar para o industrial, falei, não quero estudar em casa. E aí eu falei, vou fazer o meu planejamento, eu tenho tantas semanas, eu tenho todos esses assuntos para estudar, e eu dividi por assunto por semana. E aí eu falei, até o novembro, quando tinha o vestibular, eu vou ter estudado tudo e ter feito alguns simulados. E aqui foram algumas plataformas que eu usei. Uma delas foi o Geek Games, é uma plataforma gratuita. Hoje em dia eu não sei se é gratuita mais, mas era uma plataforma gratuita para estudantes de escolas públicas, que dava todo o conteúdo, tinha videoaulas, tinha exercícios, e era muito bom. Além disso, eu estudava pelo YouTube, e também, mais importante de tudo, se eu tivesse que falar, é simulados. Então, acho que alguém já tinha falado também, faça simulados, veja como uma prova é e faça antes, tá?
E aí, depois desses 6 meses estudando, eu passei em economia. Hoje eu curso economia empresarial e controladoria na USP. E durante a faculdade, aqui eu estava na bateria da faculdade, e a gente corta cabelo, tem trote, tem tudo. E na faculdade, no primeiro ano, a gente usa gravata, no curso de economia. E esse aqui é meu apelido ficou Zac. E aí, eu fiz algumas coisas, e aí naquela ideia de querer que mais pessoas possam ter as mesmas oportunidades que eu tive, eu comecei a fazer algumas coisas na faculdade que foram nesse sentido. E aí, hoje eu participo do movimento social, que é o Mapa Educação, que trabalha com educação, e eu fui voluntário numa entidade estudantil com alunos de graduação voluntários que estudavam e faziam projetos de gestão pública, para o setor público, né? E aí um dos projetos que eu criei lá foi para levar educação política e educação fiscal para as escolas públicas de Ribeirão Preto. E aí a gente começou a ir em escolas para ensinar o que o tributo faz, para onde que o imposto de renda vai, para onde que o IPTU vai, e como é que ele é gasto, por exemplo. Então, foi um projeto legal que eu criei dentro dessa entidade. E aí, depois eu entrei... hoje, eu trabalho num laboratório de estudos e pesquisa em economia social. Então, eu estudo educação dentro de um laboratório de pesquisa, que é muito famoso. E além de tudo, eu falei, poxa, eu tenho que voltar e ensinar mais pessoas um pouco da matemática que eu aprendi também, durante aqueles anos que eu estudei aqui na USP, como aluno, como criança. E aí eu falei, vou começar a dar aula no cursinho popular da USP. E aí hoje eu dou aula de matemática, inclusive eu estava dando agora há pouco, online ainda, para alunos da rede pública de Ribeirão Preto que vão até a USP para ter aula gratuita, igual tem na Unesp aí de Franca. E aí, agora que começou a pandemia, eu falei assim, poxa, agora eu estou ensinando o pessoal online matemática, e aí eu posso ensinar para mais gente também. E aí eu comecei a criar uma iniciativa que chama Saiba Mais Matemática, e ela tem como objetivo, enfim, levar a matemática para mais pessoas. E aí eu criei um Instagram para ensinar matemática por lá. Inclusive, se vocês quiserem entrar, chama Saiba Mais Matemática. E eu coloquei alguns conteúdos de matemática básica que pode ajudar vocês a entrar no vestibular, de uma forma bem visual, bem simplificada, para tentar ensinar vocês, ensinar o pessoal a pensar de como a matemática funciona, sabe? Quais são os porquês da matemática. Às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas da matemática sem pensar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Por exemplo, cortar o zero, passar para o outro lado dividindo. Algumas coisas que são simples, mas a gente não sabe por que a gente faz. E aí eu tento ensinar um pouco disso lá. E aí, além do Instagram, a gente começou a criar uma plataforma para ensinar matemática, que é o que a gente está criando na rede Saiba Mais. E aí eu vou até compartilhar o link depois no chat com vocês de uma plataforma que tem que eu estou escrevendo resumos de matemática, e aí tem outras pessoas trabalhando comigo também que estão montando listas de exercícios de fixação e de vestibular lá. Então vou deixar depois o link aí no chat. Além disso, a gente está criando um canal no YouTube que chama Não Deixe de Sonhar, que a gente está entrevistando pessoas inspiradoras que também saíram de lugares como a gente e chegaram a lugares tão longe quanto elas queriam. Então, é um pouco para motivação também. Então, a gente está entrevistando algumas pessoas e depois a gente vai começar... o canal ainda não está lançado, mas ainda está em formação. Aqui tem um pouco da trajetória disso tudo. E aqui, durante toda essa construção desse negócio de matemática, também recebi muitas bolsas. Durante a graduação, recebi bolsa moradia, para me manter aqui em Ribeirão Preto, igual o professor Lucas também comentou, a professora Karina. Existem bolsas para vocês poderem se manter fora da cidade, de Franca, por exemplo. E aí que eu ganhei bolsas, por exemplo, para ensinar matemática na Escola Pública de Ribeirão Preto, e aqui a gente está ganhando bolsa para fazer essas listas de resumo e de exercícios em matemática, e etc. É um pouco disso, e aí eu queria levantar um pouquinho de uma reflexão do que, depois daqui, o que vocês vão fazer? Bom, sonhem. Você também pode, assim como muitas pessoas que saíram de onde que a gente saiu e chegaram onde elas queriam. Pesquise, foi uma das coisas que a Maria Cecília tinha comentado. Pesquise bastante, faça planejamento, pense em todo o conteúdo que vocês precisam estudar, quanto tempo vocês têm para estudar, faça esse planejamento, é muito importante. E siga ele. Estude e simule, treine. Essa parte também é muito importante. Porque se você chegar no vestibular sem ter feito um vestibular antes, ou um teste antes,
é muito provável que você não vai tão bem, então é bom você treinar antes. Eu treinei muito quando estava fazendo aqueles 6 meses, e eu tinha uma noção de quanto que eu ia tirar, por exemplo, sabe? Então você já começa a ter uma noção, porque você sempre começa a acertar a mesma quantidade de exercícios, se você simular tempo também. Bom, já estou passando do meu tempo aqui, rodou os 14 minutos. Então, obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, tem um Saiba Mais Matemática. E esse aqui é o meu Instagram pessoal. Ufa, foi. Legal, hein, Thiago? Muito bom. Bacana. Já está terminando? Sim, eu estou no último ano agora. Eu vou formar no final do ano. E aí eu vou seguir de novo o sonho de estudar fora. Agora eu estou prestando mestrado. Inclusive tem uma prova depois de amanhã. E tentar fazer pós-graduação fora também. Ah, puxou a mãe, né? Então tá bom. Tainara, nossa também, nossa ex-aluna. Por favor, Oi, dá sua boa contribuição. noite. Boa noite, sua linda. Meu nome é Tainara, né? Eu tenho 18 anos. Eu entrei na faculdade esse ano. Eu terminei a escola no Júlio César. Eu sempre estudei no Júlio César. E, para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, todos os professores sabem, que meu sonho sempre foi medicina veterinária. Eu nunca, tive uma segunda opção. Só que como no Enem, quando você vai prestar o Enem, no SISU, você tem que pôr uma segunda opção de faculdade. E eu pensei, putz, o que eu vou colocar, né? E como eu gosto muito da área de animal, né, a área animal, eu pesquisei bastante e descobri a biomedicina. Descobri que eu posso me especializar em análises clínicas de animais. Mas a minha trajetória não começa aqui. Eu prestei o vestibular, o vestibulinho, né, para a escola agrícola. E eu não passei, eu fiquei. Faltou uma pessoa para desistir para me passar. E isso me frustrou muito, muito mesmo. Mas eu não desisti, né? Porque o sonho era medicina veterinária, então eu continuei. Terminei a escola, né? Estudei, fiz o cursinho na Unesp. Só que, infelizmente, tive que parar, que não tinha como eu ir. Então, resolvi procurar plataformas da internet que me auxiliassem a estudar. Então, a maioria dos lugares que eu estudei foi pelo Descomplica, que tem o canal no YouTube, né, que ajudou muito. E os professores também, né, do Júlio César, a Giane, a Jaqueline, todos os professores. A Giane, principalmente, que pegava muito no meu pé em redação. E também, quando saiu a nota do Enem, eu fui falar para ela, né, a minha nota foi 780, eu acho, mais ou menos isso. E eu agradeço muito a ela, porque, como ela sabe, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então os relaxamentos dela me ajudou muito na hora. Então, eu não passei esse SISU, eu não consegui, porque eu queria a Universidade de Belo Horizonte, e infelizmente não consegui, medicina veterinária. Eu prestei também, antes do Enem, eu prestei para a Unifran, o vestibular que eles têm. Consegui 50% de desconto na medicina veterinária, mas como é uma faculdade muito cara, uma mensalidade muito alta, não tive condições de pagar. Então, hoje eu tenho 50% da bolsa, pelo Enem eu consegui. Hoje eu faço na Unifran biomedicina. Como eu disse, eu pesquisei muito e hoje eu penso em me especializar em análises clínicas de animais ou uma área que não tem nada a ver com animal, que é perícia criminal. Eu escolhi a biomedicina por causa que tem mais de 30 áreas para você se especializar, então, assim, é muita coisa, você tem rios de decisões, muitas áreas, muito legal, e eu sou apaixonada pela área da saúde. Então, é uma coisa que me ajudou muito, foi pesquisar sobre isso. Uma área que tivesse a ver com a área animal. Então, hoje eu faço, né, a biomedicina, pago 50%, meus pais que pagam a minha mensalidade. Eu não me arrependo nem um pouco da área que eu escolhi. E sim, eu pretendo fazer medicina veterinária quando terminar a biomedicina. Eu estou no primeiro ano da faculdade, né, na Unifran. E eu acho que eu nunca vou parar de estudar, porque é uma área que, eu gosto muito, que é a área da saúde, e pretendo continuar sempre nessa área, né?
talvez um dia, é um sonho, fazer um intercâmbio fora, né? Um intercâmbio fora, que eu não sei o lugar ainda ao certo, mas é um sonho muito grande, tipo, que eu tenho muita vontade mesmo, batalhar para isso acontecer. E a minha trajetória é mais ou menos isso mesmo. Uma dica que eu dou muito, muito mesmo, que é uma coisa muito difícil, né? Eu, por exemplo, acho uma coisa muito difícil, que é a ansiedade. Na hora da prova, manter a calma e pensar bastante e com calma, com paciência, que no final dá tudo certo. Redação pesa bastante no Enem, então, por mais que a Giane às vezes enche o saco por causa da redação, mas ajuda demais da conta. Fiz redação com ela umas 300 vezes, ela fazia eu voltar a fazer redação várias vezes, mas deu tudo certo. Mas acho que é mais ou menos isso mesmo. Tipo, pegue bastante na redação, porque é uma coisa que pesa muito no Enem. E não é tanto bicho de sete cabeças o Enem, viu, gente? Porque é uma prova muito cansativa. Mas é coisa de lógica. Tem questão que a resposta está no enunciado. Então, tipo, é questão de prestar atenção mesmo e manter a calma. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo que eu tinha para passar. Essa minha trajetória. Faz pouco tempo, né? Mas é isso que eu decidi seguir. Legal, Tainara. Parabéns. O Fanuel, ele não foi meu aluno, mas aluno da escola, né, Gi? Ele não foi nem meu, nem seu, mas eu acredito que dos professores que estão aqui assistindo, ele já foi aluno e ele é bem famosinho lá na escola, né, Fanuel? Eu não sei por que você arrumou, mas você é famoso na escola. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer o convite do Maicon. O Maicon, que frequenta a mesma igreja que eu, me fez o convite, sabendo que eu já fui aluno da escola. E sim, muito legal ver alguns professores aqui, ver a Malu, ver o Zé Luiz, que tá careca. Meu Deus do céu, o que esse cara fez da vida? Ver o Fernando também, Luiz e Cristina, a Karina de matemática, nossa, muito legal. A professora Renata de artes, muito legal ver vocês por aqui. Realmente eu estudei na escola, eu fiz o meu ensino fundamental, da primeira à oitava série. Na minha época ainda não tinha ensino médio. Eu saí e fui para o Vicente Minicurso, e no outro ano teve ensino médio lá no Júlio César. Então, tenho total gratidão de vocês, várias histórias engraçadas, inclusive. Luísa Cristina aí sempre preocupada, né? Preocupada com as coisas que poderiam acontecer aqui em casa, caso ela mandasse um bilhetinho no meu caderno, né, Luísa Cristina? Você ficava muito preocupada. Com medo de você fugir, mas enfim. Né? Mas muito legal. Minha trajetória na escola é muito bacana. Eu sempre foquei em estudar bastante. Eu lembro que eu pude ter algumas premiações. Eu lembro da Renata de desenho, muito bacana, que a gente fez lá no Lions Club. Enfim, diante de tudo isso, eu sempre fui apaixonado em esportes na época. Tanto é que eu jogava e, consequentemente, eu fiz a primeira facul, que foi Educação Física. Não tinha condições nenhuma de pagar. Tanto é, igual eu falei para vocês, eu jogava aqui pela prefeitura e tanto com isso eu ganhava bolsa para poder estudar. E até muitos estão dizendo, como escolher a faculdade, esse dilema que todo adolescente passa. Muitos falam, você tem que fazer algo que você goste. Então, eu acrescento, você tem que procurar algo que você goste, mas além de algo que você goste, algo que você se encontre. Algo que você vê que aquilo possa gerar frutos dos seus méritos, dos seus estudos. E comecei com a Educa. Logo quando eu fiz educação física, eu entrei no meu trabalho, comecei a trabalhar no Magalu. Antes de eu ter entrado no Magalu, fiz um curso de auxiliar de aprendizagem com ESAC.
depois com o Senac, e consequentemente eu consegui meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, foi um divisor de águas ali para mim. Comecei na parte de atendimento, enfim, toda essa parte. E eu consegui colher aos poucos, consegui buscar meus espaços, fui trabalhando, igual eu falei, eu não tive condições de pagar uma faculdade na época. Fui trabalhando e fui conquistando espaço, então fui na linha contrária. Muita gente trabalha e estuda, depois arruma um trabalho, e eu fui ao contrário. Eu trabalhei para depois estudar. Fui destacando e fui destaque no meu trabalho, fui para São Paulo um pouco, conheci um pouco da Luísa, do Fred, e algo que me ajudou muito como pessoa, como profissional, como história de vida. E com isso eu percebendo assim, tanto que o mundo hoje está digital. A pandemia acho que foi um divisor de águas para demonstrar tanto que o mundo está digital, e cada vez mais sendo digital. Eu optei por uma faculdade EAD logo depois. Hoje eu faço tecnologia em marketing, isso com gestão empresarial, e algo assim que está contribuindo muito para mim. Igual eu falei, eu achava incrível na época da escola, igual eu falei no ensino fundamental, vi as pessoas ali, eu estava dentro da sala e do nada chegava um ex-aluno de um professor meu lá, chegava, oi, tal, professora Luísa Cristina, que legal ver você. A Luísa Cristina falava assim, nossa, esse aqui foi meu aluno, não sei, 200 anos atrás, e hoje eu estou aqui numa forma digital, fazendo isso também. Então, acho isso muito doido. Acho que cada vez mais a gente tem que se adaptar um pouco. E esse é um pouco da minha trajetória. Se eu pudesse focado mais, acho que eu poderia ter estudado mais ainda. Estudar, igual muitos aí falou, nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Então, independente da faculdade, que muitos aí pensam em prestar, muitos pensam em ter uma área de trabalho depois, nunca vai ser demais. Então, estudem, aproveitem, cai de cabeça, vocês vão se frustrar muitas vezes, mas essas frustrações que vocês vão ter no começo, vai ser os frutos que vocês vão colher depois. Acredito assim que uma formação, algo incrível, um momento ali de uma formatura, algo assim que você tem algo muito especial ali com sua família, você fala, poxa, consegui. Então, acho que todos nós temos que lutar bastante para chegar a esse momento, e acredito sim que vai ser um momento muito especial para cada um, de que a gente tem vários professores já, que já passaram suas experiências, alguns fora, internacionalmente, outros por aqui, e eles conseguiram sentir esse gosto, que é uma formação, que é algo do tipo. Então, que a gente possa ter essa energia, né, de poder conquistar isso, chegar a isso. Então, é isso um pouquinho da minha história. Muito, muito grato a todos os professores. Igual eu já citei aqui, tinha o Paulo também de história, adorava escutar um Queen. Peguei a época do Adalto também. Era outros professores, era outros docentes, era outra diretoria, enfim. Mas total gratidão a essa escola, eu vivi ali. Zé Luiz aí, adorava pegar uns pênaltis dele aí, nunca sabia fazer gol de pênalti em mim. Mas é isso, pessoal, muita gratidão aí para vocês aí. Muito legal essa iniciativa desse fórum. Manuel, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite, tá? Falta o Paulo, nosso ex-aluno, ex-recente aluno. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Tudo bem? Eu, me sinto totalmente. Tá. Meu microfone. Eu vim da cidade vizinha, passei no curso técnico em mecatrônica, na Industrial, na ETEC, e fui morar com meu pai, em Franca, que era aí pertinho, na escola, foi onde eu entrei e tudo.
uma escola diferente da que eu tinha, uma coordenação mais rígida, e isso ajuda muito, não só na educação dos alunos, mas orientação, indicação muito boa, professores muito bons. Eu fiz mecatrônica, técnica em mecatrônica. Antes eu gostava mais da área de biológicas, mas matemática sempre foi a minha área, o que eu me dava bem. Tanto que o filho da professora aí estava falando que sobre passar nas Olimpíadas, sempre passava, mas não dava muita bola, como ele deu. E dúvida até hoje eu tenho, por gostar da área de biológicas, eu faço engenharia elétrica, e tem a ambiental também, no mesmo campus que o meu, e sempre tem aquela dúvida, mas por enquanto eu vou continuar na elétrica, gosto da área de energia renovável, penso em me especializar, mas ainda estou no comecinho, a área básica da engenharia, que é tudo a mesma coisa, sem especificação ainda. O que mais que eu tenho para falar? Karina, eu vi que a Karina está aqui, ela não, olha, podia ter indicado, cálculo é difícil, né? Muito difícil, cálculo, álgebra, engenharia é puxado, mas nunca deixar as coisas para atrasadas. Meu problema era procrastinação. Antes, os estudos sempre era uma procrastinação. Você tem que ter um roteiro de estudo para pegar firme. Isso, a Karina falando que tiro de letra. Pegar firme num roteiro, sempre dando espaço para o lazer. A Giane sempre orientava muito nisso. Lazer, relaxamento, meditação, ajuda muito na hora do Enem. Eu fiz. Eu não prestei vestibular, eu prestei vestibular na UF, acho que no primeiro ou no segundo ano. E não foi bem, não fui bem. Estava tentando prestar para mecatrônica, porque é onde eu queria entrar, na verdade, mecatrônica. E no último momento, assim, na inscrição para o SISU, que eu tive uma luz que me iluminou para a elétrica, que era uma área da mecatrônica. Mecatrônica a gente engloba informática, elétrica, eletrônica e mecânica industrial. E elétrica era o que deixava mais, o que faltava mais no curso técnico. E foi onde eu quis me aprofundar. Eu faço FTM, o Lucas, se não me engano, falou que prestou quando ainda era FMTM, que era a Faculdade só de Medicina, agora tem muitos cursos. Eu faço num campus que é fora da cidade, aliás, que é só engenharia, ciências biológicas, matemática, física. E eu recebo auxílio da faculdade, que ajuda a gente com moradia, alimentação e transporte. Mas, às vezes, também recebo a ajuda dos meus pais, né, financeiro, porque não trabalho. E é isso. Não desistir. Antes, eu lembro que no último ano, eu não estava muito satisfeito com os meus estudos e estava pensando em não prestar vestibular. Não, enfim. Mas aí eu passei na segunda, minha nota foi, a média deu 600, mais ou menos, no Enem, e no SISU não passei de primeira, não passei na primeira chamada, aí a gente já fica
calambiado, meio tristinho. E na segunda, quando a gente passa, é uma alegria total, né? E a gente não enxerga isso no ensino médio, como que é a vida universitária. E acho que isso é um incentivo, na verdade, que a gente quer descobrir o que que se passa, e é uma experiência totalmente diferente do que a gente vive, e que todo mundo tem que correr atrás, que vale muito a pena. E é isso, estudem muito, foco, dicas dos professores, ajuda muito. E é isso, só tenho a agradecer a vocês pelo incentivo também e pelas oportunidades. Obrigado. Obrigada, nós, Paulo, por ter sido nosso aluno e contribuído bastante. Pessoal, eu gostaria de perguntar para a Giane também sobre questões, algumas perguntas, se o pessoal que está assistindo tem alguma pergunta a fazer aos convidados, podem interagir por meio de chat ou abrir o microfone. Lembrando já que daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio, hein, gente? Já coloquei no chat o link, tá, pessoal? Para preencher. Alguém tem alguma dúvida, pode perguntar tanto para os profissionais que já se formaram, e para os nossos ex-alunos. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que para a Maria Célia, que foi nossa primeira ali a conversar conosco. Se a Maria Célia conhece, como ela está no Unifran, se ela conhece alguém que ganhou 100% de bolsa lá na Unifran. Eu conheço. Meu namorado, ele fez o Enem. Ele não tá na ligação, mas ele fez o Enem e por meio da nota dele, ele tirou mais de 800, então ele conseguiu 100% de desconto no Unifran. Então também é uma possibilidade, né? Às vezes, não só para escolas públicas, mas às vezes na Unifran, por exemplo, tem a possibilidade de você entrar usando a nota do Enem. Então ele não paga nada e faz fisioterapia também. Nossa, muito bom. Ele está aqui hoje? Não tá. Assistir? Não? Ah, e eu pedi para ele contribuir também. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Interagir? Os professores também. Fiquem à vontade. Agir também com perguntas. Cris, quer falar, Cris? Dá o exemplo. Bom, primeiro parabenizar, né, todos os nossos ex-alunos, o seu filho também, né? A base dele foi a mais importante, a primeira professora. Claro. É verdade! Minha professora do pré. A Cristina deu aula com 3 Por aninhos. isso que ele é o que ele é hoje, né? Fala sério. Não, mentira. Ele é porque tinha que ser mesmo. O que eu queria falar aqui quando eu falo na sala de aula muito para meus alunos, é do meu irmão, né? Que é um orgulho, meu irmão adotivo. A gente adotou ele tinha 6 anos. E a dificuldade que ele tinha para estudar, para matemática, assim, era muito grande. Então, o que ele fazia? Se esforçava o dobro. E ele a vida inteira estudou em escola estadual, lá no Capitão Pinheiro Lacerda, estudou no Caetano, depois foi para lá. E o esforço dele era tão grande, a dedicação dele com os estudos, que ele atingia todas as notas que precisava, mesmo com toda a dificuldade que ele tinha. E com isso, ele ganhou, uma professora do estado foi num cursinho aqui de Franca e pediu uma bolsa para ele, de tanto que ele era esforçado, educado, bonzinho. Ele fez 1 ano de cursinho, fez 2, não conseguiu passar no que ele queria, que era medicina.
Aí, no terceiro ano, ele estudou sozinho em casa, igual seu filho fez, Jane, estudou sozinho. E pegava firme nos livros. Até que, na minha família, acho que como qualquer outra, né, quando a coisa é mais rígida, os pais chegam, minha mãe chegou e falou para ele, bom, agora você tem que decidir. Ou um curso mais fácil, ou trabalhar. Aí ele optou em fazer aquele curso que você pode ser dono de laboratório, fazer exames. Não sei se fala biomedicina. Hã? É o que eu faço. Eu não lembro direito. Eu sei que era para isso. Aí ele passou. Porque para isso Cris, ele tinha condição de passar. Oi. é a mesma faculdade que a Tainara está fazendo. Qual que é? Biomedicina. Não, mas antes da biomedicina tem outro. Mais fácil que ele fez. Eu não lembro qual que é. Aí ele fez 1 ano e continuou prestando vestibular, passou para a biomedicina. E ele passou tudo em escola estadual, federal, assim. Quando estava faltando 6 meses para a formatura de biomedicina, ele conseguiu a vaga de medicina no Rio de Janeiro. Aí, ele não desistiu, que é o que eu queria falar para o Luan, desistir nunca. Tentou até o fim. Aí eu lembro que ele ligou para minha mãe na hora do almoço, falou para minha mãe, ele chama minha mãe de vó, né? Porque ele tinha a mãe dele, tem os irmãos que ainda visitam. Tudo. Aí ele falou para minha mãe, ó, eu tenho a vaga de medicina, eu formo no final do ano, a senhora acha que eu vou para medicina? Aí foi quando a minha mãe virou e falou assim, oi. O Lucas acabou de colocar aqui no chat, chama análise clínica. Deve ser isso, eu não sei os nomes todos. Aí ele foi, aí ele ligou para ela falou, ó, ele falou assim, eu tenho até 2h da tarde para dar a resposta, se eu vou aceitar a medicina ou não, só que eu não vou formar daqui 6 meses. Minha mãe falou assim para ele, daqui meia hora eu te ligo para saber se você aceitou ou não. Se você não aceitou, eu saio daqui de Franca, vou ir com uma correia para te bater. E era tudo que ele queria ouvir, né? Então agora, ele já está no 5º ano, eu acho que é 5º ano já, porque agora ele vai entrar no internato lá, já está no internato. E vai ser o médico da família. Então, o menino que estudou a vida inteira em escola estadual. E ele foi para Macaé sozinho, arrumou lugar para morar sozinho. A gente não foi ninguém da família junto com ele. Ele conseguiu bolsa lá, porque ele entrou logo no 1º ano, ele já foi participar dos... Como é que fala, Thiago? Para ganhar bolsa, quando vai ajudar os professores em projetos. Monitoria, deve ser. Monitoria, alguma coisa assim. Aí ele ganhou bolsa, que ele sustenta até hoje. Raramente a minha mãe precisa mandar algum dinheiro para ele, é muito difícil. Engordou muito com o bandejão, que é muito bom. Mas um aluno esforçado, muito esforçado. É isso que precisa. Esforço e não desistir, em hipótese nenhuma. Não desistir do sonho. E ele vai realizar o sonho dele. Vai ser médico. Ele já está, assim, dando umas receitas para mim, assim, por telefone, sabe? Faz um tratamento por telefone. É chique. São essas histórias que a gente queria realmente que fossem contadas, né? Todas as histórias que foram contadas aqui são histórias realmente de sonho, de realização de sonho. E tudo começa num sonho, né? Então, a gente quer deixar essa mensagem, não desistam dos sonhos de vocês. Ele pode, às vezes, demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é importante que vocês se agarrem, né? E vão a cada passo. Peçam ajuda, né? Nós, professores, estamos todos aí, queremos ajudar dentro do que a gente consegue, e busquem na internet, como o Fanuel falou, né? Hoje o mundo está muito mais acessível, né? Mais fácil, de certa forma, do que quando eu fui prestar, né? Meu sonho era também, eu não tive a mesma oportunidade na época, porque tinha tantas dificuldades. E quando meu filho também, nós passamos tantas dificuldades, né? Então, assim, mas nunca deixamos de sonhar. Então, o sonho é o maior alimento para a gente conquistar, né, esse lugarzinho que vocês todos contaram aqui, que conquistaram, mas que aqueles nossos alunos que estão assistindo, que também possam sonhar e acreditar que eles são capazes, né? E eu tenho aquela frase,
Eu posso, eu consigo, eu sou capaz de fazer isso. Então, repitam isso para vocês todos os dias. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz de fazer isso. E vão em frente. Ô, Jeane, E é esse muito último bom. aluno que falou, ele falou assim que a Karina não falou para ele que era difícil o cálculo, né? Que ela devia ter falado. Mas eu fui fazer matemática no Unifran, nem ensino médio com a Karina eu não tive, eu fui pior ainda. Bem, eu só tirava 9 e 10, e quando eu não tirava 9 e 10 eu chorava, mas sabe por quê? Estudava feito uma louca. Mas macaca velha, tinha 30 e tantos anos, viu? E aí, ó, hoje não tô aqui, ó, trabalhando, feliz da vida, não passo fome, porque eu não desisti. Tem que ir até o fim. É difícil, mas Muito bem. consegue. Consegue. Muito bem. E aí, Jaque, vamos fazer o sorteio? Jaque, a gente quer presentear. Nossa, o que eu tenho que fazer? Vocês têm que preencher o formulário que a Jaque colocou um formulário aí no chat, gente. Ó, quem são os convidados podem colocar também, viu? Nós vamos sortear. Gi, cadê? Eu queria comentar uma coisa com você. Deixa eu colocar de novo. Vamos lá. Põe de novo, pelo amor de Deus. E põe o LinkedIn. Eu queria comentar uma coisa. Às vezes, eu sei que os profissionais já falaram, né? Mas se eles querem comentar mais alguma coisa, se querem dar mais alguma dica para os meninos, ou se está tudo bem, a Karina e o Lucas. Eu acho que eu queria falar, mas na verdade só depois que todo mundo falou, né? Só parabenizar todo mundo que falou hoje, quem está aqui até agora, que foram muitas experiências, né? Muito interessantes, diferentes níveis, né? Tem gente que acabou de entrar na faculdade, gente que está fazendo ensino à distância, gente que está terminando, e cada um com a sua experiência de vida, né? Buscando seus sonhos, né? Da maneira que conseguiu ir atrás, então foi muito enriquecedor participar, né? É muito interessante a gente ver tantas experiências, né? E experiências positivas de pessoas que saíram do mesmo ponto inicial, né? Com as mesmas dificuldades e que conseguiram ir aos poucos passando cada uma dessas dificuldades, desses desafios, né? E barreiras foram colocadas em diferentes momentos. E é isso que é o mais importante para quem está ainda nessa primeira barreira, que parece enorme, né? Quando a gente está no ensino médio, parece que o vestibular é uma barreira enorme e que se você, né, levar a sério o que foi dito aqui, o que os professores dizem para você o tempo todo, né? De fazer um planejamento, de colocar, né, suas dificuldades, de estudar 2, 3 vezes mais aquelas coisas que você tem dificuldade, se preparar para aquela prova específica do seu curso que você sabe que já está disponível, que tem várias outras edições que você pode estudar, fazer simulados, né, extremamente importante. O Thiago falou que fazia muito simulado, eu também fazia muito simulado, e isso é o diferencial, assim, então foquem, né, no objetivo de vocês e que parece longe, mas daqui a pouco vocês vão se ver dentro de uma sala de aula, ou no EAD mesmo, ou na cidade de vocês, no que vocês escolherem, e aí os sonhos já vão mudar de tamanho. E aí é um pouquinho maior e um pouquinho maior, e devagarinho vocês vão seguindo e conquistando. Então, muito obrigado, uma boa noite, obrigado a todo mundo que está aqui até agora. Eu agradeço. Agradeço muito. Eu vou colocar aqui rapidinho, gente, um link do mapa mental sobre. Eu acabei de colocar no chat, um mapa mental sobre o fórum. Aí colocando algumas palavras que vocês acharam legais que surgiram aqui no fórum hoje universitário. O link está aqui no chat, só clicar nele e criar aquele mapa mental, só que virtual aí, digital. Já está aparecendo para você.
Tá dando certo, pessoal? Já que você tem que compartilhar para a gente ver o efeito, senão a gente não vê. Ó, o Marcos já tá Aí, passando ali. Quem tá passando? Aí, já tá na tela, ó. Ah, tá. Esse aí entrou direto, não precisou de digitar o código, né? Não. Legal. muito bom, muito bom. Várias palavras aí que realmente nos inspiram, né? E coloca aí o tanto que a palestra de vocês todos, né, com certeza vai marcar vários aí que passaram por esse fórum. E eu, assim, de primeira mão, eu gostaria de agradecer um a um, né? Quero agradecer de coração todos que se colocaram, né, nesse momento, uma segunda-feira à noite, estar aqui com a gente e contar um pouquinho da sua história, né? Então, obrigada, Lucas, obrigada, Karina, obrigada, Fanuel, obrigada, Tiago, obrigada, Tainara, obrigada, Maria Célia, obrigada, Paulo, obrigada, Luan, né? E todos que realmente estão aqui com a gente e nós vamos multiplicar, né, essa esperança, essa vontade, e o quanto que esse portal, né, Lucas, que você colocou, achei fantástico. Realmente é um portal, né? O antes e o depois. Então, que mais alunos da escola pública possam realmente sonhar, possam acreditar que eles que é para eles, né? Eu acho que essa é a questão, é para eles. Então, um obrigado do fundo do coração para todos vocês. E eu acho que a gente pode ir para o sorteio, vamos lá? Eu não sei como é que faz, o Maicon nos ajuda. Ah, e eu queria, assim, antes até do sorteio, eu quero agradecer demais, né, a nossa escola, que nos proporciona tantos momentos desses, porque a gente tem que ter esse apoio, senão a gente não consegue fazer, né? Então, agradecer a Camila, agradecer o Michael, que é um parceiro de todas as épocas, no domingo, no sábado, né? Nas 11 horas da noite, nós estamos aí tudo junto, né? E isso faz a diferença para a gente conseguir fazer um pouquinho mais. E sem falar da Jaque, né? Porque a Jaque foi maravilhosa. Gente, Né? Hoje ela pôs pilha em todo mundo. Gente, muito obrigada, Jaque. Eu que agradeço também. Eu quero fazer das suas palavras as minhas, Diane, porque eu estou muito contente por esse fórum ter acontecido. E graças a pessoas muito especiais que estão aqui hoje com a gente, né? Porque senão não teria acontecido. Eu agradeço muito a Karina, muito o Lucas, que está lá em Alagoas, se disponibilizou para estar aqui com a gente hoje. Nossa, foi fantástico, eu gostei muito. Falei para a Karina, eu estou super feliz e super agradecida. Nossos ex-alunos também, nossa, são fantásticos poder ver eles novamente. E eu sei que eles podem ir muito além disso. E vão, né? E vão sim alcançar coisas muito mais longas. E a gente pode ir para o sorteio, sim. O Maicon está lá com o aplicativo sorteador. E ele vai sortear 4 brindes, tá, pessoal? E aí a gente vai chamar aqui, falar o nome de quem ganhou e fala o dia. Entre em contato para ir buscar o brinde, tá bom? É rapidinho. Então, os 3 primeiros, tá? Você vai ganhar essa garrafinha. Tá para ver?
para levar para a escola e se hidratar bastante, porque estudar precisa de água no cérebro. Os 3 primeiros é essa. Isso. Aí a última você mostra a outra. A última é uma garrafinha da Tupperware, tá, gente? De água também, para tomar. Bom, meninas, é o seguinte, o sorteio funciona assim, eu estou mostrando a tela aí para vocês, né, do pessoal que já preencheu aqui, ó. Aí aqui do lado vocês podem observar que a partir do número 2, ó, eu estou na lista aqui já gerado pelo Excel, né, do 2 até o número 23, tá, que preencheu a nossa lista, ok? Sim. Então eu vou vir aqui, ó, para o sorteador eletrônico e vou colocar para sortear o número entre 2 e 23. Meu nome estava lá? O último. Ó, eu vou pedir para sortear 3 números, tá bom? Tá. Ok? Podemos ir? Sim, vamos Giane, lá. Vamos. Vamos lá. Figuinhas aí, gente. Torcendo. Sortear. E os números sorteados foram o 22, o 18 e o 20. Vamos lá ver quem é? O 22, deixa eu anotar aqui que eu vou mudar a tela. O 22, o 18 e o 20. Aqui, ó, o número 22, Lucas Anhesini, foi o primeiro sorteado. Nossa! Foi fácil. Ele vai ter que vir aqui. Vai ter que vir buscar, né, Karina? Eu não quero nem saber, vocês vão ter que pagar esse frete aí para receber essa garrafa. Não, eu passo, pode ressortear, gente. Pode passar para frente para outra pessoa. O segundo, mas aí você entrega então, porque o prêmio é teu, né, Lucas? A gente entrega para a Karina, aí quando vocês se encontrarem, ela te dá. Tá certo, quando acabar a pandemia, eu pego a garrafinha para me hidratar. O segundo número aqui, ó, Marcela Ribeiro. O segundo número sorteado. Eba! Bota a cara aí! E o terceiro número... E o terceiro número sorteado, Ítalo Vinícius Augusto de Castro. Uhul! Olha só, o Ítalo tá aí, eu vi ele escrevendo. Fala pra Marcela assim, cara, não vai ganhar não, porque cara não pôs a cara aí, ó. Cris, prefira ver minha foto do que minha cara. Bem mais a feia cara do muito que eu, amassada. não tem jeito. Não, mais feia do que Parabéns, gente, parabéns. Mais um, Michael. Mais um agora número. Mais um número? Então vamos lá, ó. Espera aí só um minutinho. Teve mais um que preencheu a lista aqui, gente. Eu vou colocá-lo também, tá? Ó, como teve mais um, vai ficar entre o 2 e o 24. Sortear mais um número, meninas? Isso. Então, mais um número, ó. Sortear agora, vamos ver. Os números sorteados foram... Número 17. Vamos lá ver quem é o 17? Alan Silva Tavares. Alan! Parabéns! Que bom! Alan! Para os alunos e os professores da escola, eu vou deixar lá na escola, né? A Jaque também vai deixar lá na escola. Aí vocês podem pegar quando puderem ou quando tiverem que ir lá em algum momento. E o do Lucas a gente encaminha. Gente, olha, muito, muito obrigada. A gente encerra assim com um prazer enorme de ter acontecido nesse evento. Agradecer também aos professores, colegas nossos que estão aí prestigiando agora, os nossos ex-alunos, que eu estou vendo a foto deles aí. Queria ver o rostinho, com saudade, vontade de abraçar, vontade de estar junto, mas por enquanto vamos nos cuidar. Mas logo, logo estaremos juntos de novo lá na escola.
Um grande beijo, Tirar um print obrigada, aqui, ó. gente. Oi? Vamos tirar um print desse encontro aí. Ah, eu tirei vários aqui, mas vamos tirar mais um. Já tá lá Não, com o pessoal com as câmeras abertas aí, ó. Peraí que eu passo perfume. Eu abrindo as câmeras. Quando eu enviei Marcela. o link, eu falei, gente, façam perfume e venham para a live. Aí, a Para todos abrirem Karina. as câmeras aí. Deixa eu pôr a camisa do Corinthians primeiro. Essa peca que levou ontem. Ó, gente, olha lá, Karina, obrigada. Marcela, foto. Foto, gente. O Luan. Vai, Falta Marcela, o Luan, cadê? Falta o Luan, a Ana. Vamos, Ana. O Paulo. Bora lá, gente. Pronto, tira o print. Aê! Muito bom, gente. Muito, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Ai, Fiquem com Deus. E a gente encerra por aqui. Um beijo no coração, né, Jaque? Isso, gente, muito obrigada de novo. Agradeço de coração a participação de todos. E vocês que entraram para prestigiar hoje o Fórum Universitário da Escola Júlio César Delia. Nossa, de coração mesmo. Muito obrigada. Adorei beijo para todos. mesmo que esteja por aqui. Um beijo. Muito obrigada. Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, Karine. Obrigada, Lucas. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Uma boa Beijo. noite. Tchau. Tchau. Agora a gente consegue ver mais, né? Os que estavam escondidinhos, ó. Nossa, foi muito o Alan bom. tá aí, ó.